Tribunal de Contas da União diz que ex-presidente Jair Bolsonaro tem que devolver 128 presentes que recebeu. Ministério Público Federal pede que empresas punidas na Lava Jato voltem a fazer negócios com o governo. Presidente Lula chega à Índia para participar da cúpula do G20. Vice-presidente Geraldo Alckmin libera verba para regiões afetadas pelo ciclone no Rio Grande do Sul e marca viagem para conferir os estragos. Policiais da Pensilvânia dizem que já viram, mas não conseguiram capturar brasileiro que fugiu de presídio de segurança máxima. Mulheres empreendedoras decidem unir esforços e trocar experiências sobre como se dar bem no mundo da economia. Futebol bate recorde com mais de 100 jogadores estrangeiros defendendo os principais times do Brasil. E no Reino Unido foi dia de homenagear a Rainha Elizabeth, que morreu há exatamente um ano. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 41 pessoas morreram e 46 seguem desaparecidas após a passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Mais de 8.200 pessoas estão desalojadas e mais de 3.100 desabrigadas. Ao todo, mais de 147 mil pessoas de 87 municípios foram atingidas. Nesta sexta-feira, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou um pacote de medidas para auxiliar a região sul na reconstrução, entre elas, um benefício de R$ 800 para as prefeituras por cada pessoa afetada. As medidas foram anunciadas pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, após reunião com ministros nesta manhã. O valor em dinheiro será destinado por meio do Ministério do Desenvolvimento Social. Para receber, as prefeituras reunirão nomes e dados das pessoas afetadas e repassarão a lista para o governo federal para liberar o benefício. Uma outra questão importante a partir de hoje, o governo, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, está liberando R$ 800 por pessoa. R$ 800 por pessoa, a partir de hoje. Isso é para a prefeitura. Quer dizer, então, o critério é por pessoa atingida de cada município, mas o dinheiro vai ser transferido para o município, para ajudar os municípios a atenderem as famílias desabrigadas, poderem atender melhor a população. Então são R$ 800 não por família, R$ 800 por pessoa. A partir de hoje já começa o credenciamento das prefeituras. Pessoa desabrigada. Pessoas desabrigadas, R$ 800 por pessoa. Pode ser criança, pode ser mais velha, por pessoa. O dinheiro não é para a pessoa, o dinheiro é para a prefeitura municipal. Geraldo Alckmin também disse que vai até o Rio Grande do Sul neste domingo para acompanhar a situação no estado. A comitiva de Alckmin deve descer no município de Lajeado e passar pelas cidades de Roca Salles e Arroio do Meio. O presidente em exercício e os ministros pretendem se reunir com os prefeitos da região e com representantes do governo gaúcho. Durante a visita, novas medidas de apoio às pessoas atingidas devem ser anunciadas. Em entrevista coletiva, Alckmin disse que o governo federal começou a atuar imediatamente. Está trabalhando desde até antes do fato ter ocorrido, através da área de alerta de meio ambiente. O governo do presidente Lula dará todo o apoio. Isso envolve o Ministério da Educação, recuperação das escolas, saúde, toda a retaguarda de saúde, Ministério das Cidades, a questão das moradias, a infraestrutura dos municípios, Ministério da Integração Nacional com a Defesa Civil,
comunicação, desenvolvimento social, agricultura, desenvolvimento agrário, o mapa, então todos os ministérios, defesa, Ministério da Defesa, então todos eles, por isso esse comitê aqui de trabalho permanente para poder atender a região. Alckmin está no exercício da presidência em razão da viagem do presidente Lula à Índia para participar da cúpula do G20. A viagem de Lula, inclusive, foi muito criticada pela oposição e até mesmo por figuras do governo. O presidente Lula telefonou para Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e deixou o governo federal à disposição para reconstruir a cidade. Após a conversa, o presidente publicou uma manifestação em uma rede social. Até o momento, diferentes órgãos federais anunciaram medidas de auxílio aos atingidos pelo ciclone no Rio Grande do Sul. O INSS antecipou 1 bilhão e 200 milhões de reais em pagamentos de benefícios previdenciários e assistenciais a 700 mil atingidos. Já a Caixa Econômica Federal informou que vai liberar o saque do FGTS e suspender por até 90 dias os contratos de financiamento habitacional nas cidades afetadas. E a Receita Federal anunciou que irá disponibilizar mais de 30 mil peças de vestuário, calçados, artigos de higiene, cama e banho, vindas de apreensões feitas nos últimos meses nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Além disso, o governo também decidiu enviar 20 mil cestas de alimentos para as pessoas afetadas. As primeiras 5 mil cestas chegam no domingo ao Rio Grande do Sul. A situação continua caótica no sul do país. O prefeito de Mussum, Matheus Trojan, informou que será realizado um velório coletivo em Vespasiano Correia das vítimas dos temporais. 10 pessoas devem ser veladas no local, conforme a prefeitura. A cerimônia ocorrerá a partir das 7 horas de amanhã no Ginásio Municipal da Esperança. O funeral será reservado aos familiares e amigos das vítimas. E o presidente Lula já está na Índia. Em sua nova viagem, vai participar da cúpula do G20, que este ano deverá dar maior atenção aos problemas ambientais do planeta. Lula chegou a Nova Delhi nesta sexta-feira, acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e pela primeira-dama, Janja da Silva. O presidente viajou até a Índia para participar da 18ª cúpula de chefes de Estado do G20. No evento, o Brasil receberá pela primeira vez a presidência do grupo. O mandato do Brasil à frente do G20 será exercido até 30 de novembro de 2024. O próximo encontro do G20 será sediado no Rio de Janeiro. Até domingo, Lula participará de uma série de reuniões de trabalho. Os líderes das principais potências econômicas do mundo discutirão temas como o combate à fome e às desigualdades, mudanças climáticas e uso de energias renováveis. Amanhã cedo, na abertura do evento, o tema principal será a proteção do meio ambiente e à tarde será realizada a cerimônia de lançamento da Aliança Global de Biocombustíveis. No domingo, mais uma rodada de painéis e o encerramento da cúpula com o discurso do presidente Lula. Além de participar da programação do G20, Lula terá uma série de encontros bilaterais, entre elas uma reunião com Emmanuel Macron, presidente da França, e com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte. Lula embarca de volta ao Brasil na segunda-feira. E os embaixadores de mais de 12 países, incluindo o Brasil, enviaram uma carta à União Europeia contra a entrada em vigor de uma nova lei do bloco sobre os produtos livres de desmatamento. Desde o final de junho, apenas as mercadorias que não resultaram em degradação de florestas podem entrar na Europa. Na carta, o grupo afirmou que a lei desconsidera a capacidade dos governos locais de tomar conta dos seus próprios problemas e que pode excluir injustamente os pequenos produtores dos mercados internacionais. Os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 66% em agosto. Por outro lado, o Cerrado registrou um aumento de 2% no mesmo período.
A diminuição do desmatamento na Amazônia e o aumento de vegetação derrubada no Cerrado tem sido um padrão. A Amazônia teve um total de 563 quilômetros quadrados desmatados no último mês. Essa é a menor taxa para um mês de agosto desde 2019, de acordo com dados do programa DATER do INPE. Para se ter uma ideia, em agosto do ano passado, o total de área desmatada foi de 1.661 quilômetros quadrados. Já no Cerrado, o total de mata derrubada foi de 462 mil quilômetros quadrados, um aumento de 10 quilômetros quadrados em relação ao ano passado. A Amazônia vem registrando quedas de desmatamento consecutivas desde abril. Além do desmatamento, as queimadas também tiveram queda expressiva em relação a agosto do ano passado, quando foram detectados mais de 33 mil focos de incêndio. Esse ano, o número caiu quase pela metade e foram registrados pouco mais de 17 mil. Por outro lado, a situação é diferente no Cerrado. Desde o início do ano, os dados de devastação do Cerrado têm sido tão elevados quanto os vistos nos últimos anos no bioma. Durante 5 meses deste ano, os desmates superaram os números do ano passado. O mês de maio, por exemplo, quase dobrou o número. O Código Florestal de 2012 mostra diferentes cenários para a Amazônia e para o Cerrado. Vale destacar que o Código Florestal de 2012 aponta diferentes cenários para os dois biomas. No Cerrado, propriedades podem desmatar áreas maiores do que o permitido na Amazônia, após autorização pelos órgãos ambientais competentes, enquanto na Amazônia, as propriedades devem conservar em pé 80% da área das propriedades privadas. Hong Kong amanheceu inundada após registrar em apenas uma hora 158 milímetros de chuva, o maior volume em 140 anos. De acordo com o Observatório do Clima Local, em 24 horas, o número chegou a 600 milímetros, cerca de 1/4 da precipitação média anual da metrópole. Vídeos publicados nas redes sociais mostram água caindo em cascata pelas encostas íngremes da área, inundando ruas estreitas, além de shoppings, estações de metrô e túneis. Um alerta preto, o mais grave, foi emitido e moradores foram orientados a ficar em casa. A Bolsa de Valores de Hong Kong, principal da Ásia, permaneceu fechada, assim como escolas. As autoridades afirmam que as condições severas continuariam até a meia-noite do horário local. Mais de 80 pessoas recorreram aos serviços de emergência hospitalar. Enquanto isso, Shenzhen, metrópole chinesa limítrofe a Hong Kong, que tem cerca de 17 milhões e 700 mil habitantes e é sede de inúmeras empresas de tecnologia, também sofreu suas piores chuvas desde 1952, segundo a imprensa estatal. Os serviços de carga na fronteira das duas cidades foram interrompidos devido à tempestade. A chuva torrencial foi provocada pelo Haikui, um tufão que atingiu a província chinesa de Fujian na última terça-feira. Embora ele tenha enfraquecido, suas nuvens lentas teriam despejado enormes volumes d'água em áreas ainda encharcadas em razão da passagem de um supertufão na semana anterior, o Saola. A região tem registrado condições meteorológicas extremas e temperaturas recordes neste verão, fenômenos que, de acordo com cientistas, foram agravados pela ação humana. Dados da Organização Meteorológica Mundial, agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos, como enchentes, deslizamentos de terra, tempestades, incêndios e secas, mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos, em consequência do aquecimento global. E veja a seguir, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro pede liberdade provisória depois de concordar em fazer delação. E ainda, mulheres empreendedoras decidem unir esforços e trocar experiências sobre como se dar bem no mundo da economia. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, está analisando o pedido de liberdade provisória feita pelo advogado do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro está preso desde maio.
Ele é acusado de vender irregularmente presentes dados a Bolsonaro e a outras autoridades, de falsificar cartões de vacina contra a Covid e de ter participado da organização de um golpe de Estado. Como Mauro Cid concordou em fazer um acordo de delação premiada, o que significa que vai contar tudo o que sabe para receber uma pena menor, a defesa acha que ele merece o direito de esperar as audiências em liberdade. Para a delação ser aceita, precisa da decisão do Ministério Público Federal e depois do Supremo Tribunal Federal. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União mostrou que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, terá que devolver alguns presentes que recebeu durante o seu mandato. No total, foram 9 mil, mas 128 foram apropriados indevidamente ao seu patrimônio. Além destes, o TCU decidiu pedir de volta outros 17 de valores muito altos. Os auditores querem uma reavaliação em tudo que Bolsonaro recebeu. Solicitaram ainda a instauração de um inquérito para investigar se existem outros presentes que nem mesmo foram registrados. Os criminosos intensificaram o golpe chamado 0800. Eles fazem o primeiro contato via SMS ou por aplicativo de mensagem, perguntando se a vítima reconhece uma falsa compra e pede para que ela ligue para a suposta central telefônica. Recebeu uma mensagem avisando sobre uma transação suspeita de valor alto em seu nome e pedindo que entre em contato com uma suposta central de atendimento para resolver a questão? Cuidado, pode se tratar de um golpe. Criminosos voltaram a cometer o crime da falsa central telefônica para persuadir as vítimas a fornecer dados pessoais em uma ligação. O contato inicial dos bandidos pode ser via SMS ou por meio de aplicativos de mensagem, usando o nome de uma instituição financeira. No texto aparece um número 0800, que supostamente seria uma central telefônica. A técnica visa dar maior credibilidade. Durante a ligação da vítima, o golpista diz que a transação está em análise e que, por isso, ainda não aparece na fatura do cliente. Então, solicita informações confidenciais, como senhas e números de cartões, e até induz a pessoa a realizar transferências financeiras para regularizar o problema. A Febraban alerta que as instituições financeiras podem ligar para clientes a fim de confirmar compras, mas nunca pedem dados como senhas, tokens e outros dados pessoais em ligações. Também não pedem transferências ou Pix ou qualquer tipo de pagamento para regularizar problemas na conta. O cliente nunca deve fazer ligações para números de telefone 0800 recebidos via SMS ou por outras mensagens. Os bancos nunca ligam para fazer um estorno de transação por meio de um telefonema. Desligue se pedirem para digitar senha ou qualquer dado em seu aparelho de telefone. Ao receber uma ligação suspeita, desligue e de outro telefone, ligue para os canais oficiais de seu banco. Com essa iniciativa, atualmente cerca de 70% das tentativas de golpes têm origem na engenharia social, ou seja, não estão relacionadas a brechas no sistema tecnológico dos bancos. A própria vítima é convidada pelos golpistas a fornecer seus dados ou fazer transferências. Por isso, é importante ficar atento a comportamentos suspeitos. O brasileiro tirou 10 bilhões de reais a mais do que depositou na caderneta de poupança em agosto. Foi o segundo pior resultado da série histórica do Banco Central, que começou em 1995. Este ano, a mais tradicional forma de investimento já perdeu 80 bilhões de reais, o que mantém o saldo total pouco abaixo da marca de 1 trilhão de reais. O aumento cada vez maior das compras em sites internacionais está provocando duas grandes preocupações. Além dos prejuízos para os fabricantes nacionais, muitos produtos entram no país sem a devida fiscalização, podendo causar até acidentes. Já para o consumidor, vale mais é a comodidade, a economia na hora de fechar negócio. A Michele mora em Brasília e sempre faz compras pela internet, principalmente em sites internacionais. Ela diz que assim consegue garantir melhores preços
e sem sair de casa. Geralmente, os produtos que eu procuro são produtos que você não acha aqui. E quando acha aqui, em loja física, por exemplo, é o dobro do preço, o triplo do preço. Então acaba que para mim é vantajoso eu esperar chegar, demorar aí, sei lá, 15 dias, 20 dias. Para mim é vantajoso, porque eu vou pagar o triplo do preço aqui se eu posso esperar 15 dias. Assim como a Michele, muita gente tem escolhido comprar de sites internacionais. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 1 bilhão e 300 milhões de produtos chineses de até $50 entraram no Brasil ao longo deste ano e as importações tiveram um aumento expressivo de 38%. Além da China, outros países como Vietnã, Paraguai e Estados Unidos lideram as encomendas. E os produtos que tiveram maior aumento no volume de compras nos primeiros 7 meses do ano foram lapiseiras, brinquedos, guarda-chuvas, luminárias e camisas femininas. A CNC aponta que a alta carga de impostos no Brasil incentivou a importação de produtos de pequeno valor e reduziu a competitividade do mercado interno. O Ministério da Fazenda esclarece que as compras de até $50 não sofrem incidência de impostos federais, caso a empresa faça parte do programa Remessa Conforme. Mas os produtos acima deste valor precisam recolher um tributo de 60% para a União. E nos dois casos, a cobrança de 17% do ICMS, que é arrecadado pelo Estado. O presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, José Carlos Raposo, explica que as alterações promovidas pelo governo federal não impactaram nos prazos de entrega. Afirma ainda que as mercadorias só são retidas caso o comprador se recuse a pagar os tributos ou tenha adquirido produtos proibidos no Brasil ou ainda os que precisam de anuência de institutos fiscalizadores, como IBAMA, Inmetro ou Anvisa. Ele destaca que a grande preocupação com estas compras está ligada à segurança dos brasileiros. E há relatos que, inclusive, coisas que não poderiam entrar no país entrada, né? A quantidade é muito grande disso. Vou dar um exemplo, um abajurzinho que seja trazido para uma criança, foi fiscalizado pelo Inmetro? Não. No decorrer da noite, pode haver um incêndio. E assim por diante, seja um objeto elétrico, eletrônico, também há uma reclamação grande do comércio e da própria indústria, porque não tem como concorrer. Os valores praticados são valores baixíssimos, e quanto no nosso país a carga tributária é bastante elevada, não podendo o comerciante, o industrial, concorrer com os preços praticados pela China, né? Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores voltaram suas atenções para os Estados Unidos em dia sem grandes destaques na agenda doméstica, o que fez o dólar ter uma leve queda de 0,01%, fechando em R$ 4,98. A Bolsa de Valores fechou em queda de 0,58% aos 115.313 pontos. O volume de transações feitas via Pix bateu novo recorde. O Banco Central informou hoje que anteontem foram feitas quase 153 milhões de transações pelo sistema de pagamento lançado pelo Banco Central em novembro de 2020. Em um único dia, foram movimentados 76 bilhões de reais. O Ministério da Educação descumpriu o prazo previsto em lei para enviar ao Congresso Nacional a proposta que atualiza o Plano Nacional de Educação, lei que define metas e diretrizes para o setor. Sancionado em 2014, o plano prevê metas que o país precisa atingir até 2024 e define que até o primeiro semestre deste ano, o Executivo deveria ter enviado ao Legislativo uma nova versão para planejar os 10 anos seguintes, o que não aconteceu. Questionado, o Ministério afirmou que criou um grupo de trabalho sobre o tema e que só deve enviar o projeto ao Congresso no primeiro semestre de 2024, ou seja, com um ano de atraso. Um grupo de mulheres decidiu somar ideias e experiências para conseguir empreender melhor. E esta conta está dando certo, porque muitas já conseguiram se recuperar, inclusive de alguns problemas que tiveram para ajustar as finanças.
Assim como muitos brasileiros durante a pandemia de Covid-19, depois de 3 anos, Amanda teve que fechar as portas da empresa que planejou há anos. E aí, no momento difícil, você pensa de tudo, né? Eu fecho, eu me reinvento, o que eu faço? E aí, como eu sou muito inquieta, eu falei, eu vou me reinventar, eu vou criar alguma coisa. E aí foi quando eu lembrei da ideia da minha mãe, que mora em São Paulo, e me apresentou uma loja colaborativa, né? Eu falei, por que não? Mas foi nessa mesma época que se reinventou e colocou em prática um outro projeto, o Ecolab, um coletivo de empreendedores, ou melhor, empreendedoras. Que é um espaço 100% feminino, é muito gostoso. Nosso espaço, a gente senta, a gente troca uma ideia, a gente faz o nosso planejamento com a participação de todas. Jennifer acompanhou tudo desde o começo, tanto que é uma das parceiras e até hoje é a única a estar 100% do tempo de corpo presente no local, que reúne 20 diferentes marcas, geridas só por mulheres. Eu abracei essa ideia com a Amanda desde o começo, eu sou uma das pioneiras dela. E isso que eu acho mais bacana, né? Da gente compartilhar isso com todo mundo, da gente poder estar junto ali, uma ajudando a outra, uma indicando a outra, né? E é nesse ambiente aconchegante que as mulheres do grupo se reúnem pelo menos uma vez por mês, num evento que elas chamam de Café com Troca, onde elas trocam experiências sobre as finanças dos negócios, por exemplo, ou algum outro assunto do dia a dia, e também recepcionar as recém-chegadas. Por aqui, assim como os negócios, o perfil das gestoras é bastante diversificado. Tem gente nova, experiente, tímida e até mais descontraída. E o que não pode faltar são boas ideias, como a Iaci, a mais nova a chegar na turma, e trouxe com ela o conceito já existente na casa, o da sustentabilidade, um dos principais valores do empreendimento. Estamos completando agora 2 meses que nós viemos nos juntar a esse grupo. Fui presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e quando eu saí, eu resolvi que eu queria mudar totalmente, né, as minhas atividades. E foi quando eu comecei a estudar sobre plantas e botânica e as diversas, que é um universo muito grande. Né? E quando eu conheci o Kokedama, que é uma técnica oriental, japonesa, do século XVII, que substitui o vaso plástico por um vaso orgânico natural, que é o musgo. E tantos negócios juntos num mesmo espaço, será que dá certo? Deu muito certo. Eu sou feliz com o propósito que eu mudei. Tem coisa pra caramba pra poder vir, né? Biquíni, lingerie, pijama... sapato a gente não tem vaga para mais 25, cabe até 45 aqui, então dá para entrar. E veja a seguir, Tribunal de Contas da União diz que ex-presidente Bolsonaro tem que devolver 128 presentes que recebeu. E ainda, Ministério Público Federal pede que empresas punidas na Lava Jato voltem a fazer negócios com o governo. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu hoje a reabilitação de empresas que foram punidas e impedidas de participar de licitações com o governo com base no acordo de leniência da Odebrecht. O pedido se baseia em decisão do ministro do STF, Dias Toffoli. Na última quarta-feira, ele determinou a anulação de todas as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht e considerou a prisão do presidente Lula um dos maiores erros judiciários da história do país. A representação é assinada pelo procurador-geral Lucas Rocha Furtado e será analisada pelo TCU. O documento foi protocolado ainda na última quarta-feira, mesmo dia em que saiu a decisão de Dias Toffoli. Furtado pede que o TCU identifique todos os processos internos em que empresas tenham sido punidas com declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública com base em processos conduzidos pela Lava Jato em que tenham sido anulados pela decisão de Toffoli. O subprocurador solicita que o tribunal torne sem efeito as declarações de inidoneidade aplicadas após identificação dos processos e que o órgão determine à Controladoria Geral da União as providências necessárias para anular essas penalidades na esfera do Executivo Federal.
Lucas Rocha Furtado também quer que o TCU apure os prejuízos ocasionados aos cofres públicos em razão das operações irregulares e anuladas da Operação Lava Jato e impute responsabilidade aos agentes envolvidos nessas irregularidades. O subprocurador também pede que, por uma questão de celeridade, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, analise a questão antes que ela seja levada a plenário. Segundo o subprocurador-geral, não há dúvida de que a Lava Jato acabou com a indústria de construção civil pesada do país e criou um clima de terra arrasada no Brasil. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, rejeitou o recurso apresentado pelo ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, contra a cassação do seu mandato de deputado federal. A decisão unânime foi tomada porque Deltan teria tentado escapar da lei da ficha limpa para garantir a sua posse. Os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator. Mais 4 ministros deverão dizer até a próxima quinta-feira se aceitam ou não o recurso contra a cassação do mandato. As buscas por Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos pelo assassinato da ex-namorada, chegou ao 9º dia. Nesta sexta-feira, um dos principais cartões postais da Pensilvânia, famoso por seus jardins, teve que fechar as portas após a notícia de que Danilo estaria pela região. O clima de pânico foi geral. Pais e filhos que passeavam pelo local correram para voltar para suas casas. Professores que levavam seus alunos para passear correram para dentro dos ônibus para evitar que alguma criança tivesse contato com o assassino. De acordo com a administração do Jardim Botânico, o local permanecerá fechado enquanto as buscas por Danilo continuarem. A polícia da região está otimista com o andamento da procura e espera capturar o fugitivo em breve. A caçada por Cavalcante mobiliza dezenas de agentes policiais, drones e helicópteros. Ele foi flagrado diversas vezes desde sua fuga, todos em locais próximos ao presídio. As autoridades acreditam que o brasileiro esteja usando áreas densamente arborizadas para evitar a captura. Danilo Cavalcante, de 34 anos, fugiu da prisão na manhã do dia 31 de agosto, escalando paredes separadas por um corredor de 1,5 metro de largura. No mesmo dia da fuga, ele foi visto caminhando por ruas da região. No sábado, dia 2 de setembro, uma câmera de vigilância flagrou o brasileiro caminhando por uma rua a cerca de 2,5 km da prisão. No domingo, um policial avistou o Cavalcante à distância, mas o perdeu de vista. Na segunda-feira, o fugitivo foi flagrado por uma câmera de vigilância no Jardim Botânico, fechado nesta sexta-feira. De acordo com a polícia norte-americana, uma investigação foi aberta para entender como ele conseguiu fugir da prisão. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos pelo assassinato da ex-namorada Débora Brandão. De acordo com a investigação, Danilo esfaqueou Débora 38 vezes no ano de 2021. Cavalcante também é procurado por assassinato no Brasil. No ano de 2017, ele matou a tiros Walter Júnior Moreira dos Reis em uma praça em Figueirópolis, no Tocantins, após uma discussão relacionada ao conserto de um carro. Uma menina de 3 anos de idade foi baleada na cabeça no Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ontem à noite, Heloísa dos Santos estava dentro de um carro com seus pais e sua tia quando alguns disparos atingiram o veículo. A família afirmou que eles partiram de agentes da Polícia Rodoviária Federal. A menina foi socorrida e levada ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. A unidade de saúde disse que um tiro atingiu o crânio de Heloísa. Ela teve que passar por uma cirurgia e está internada em estado grave. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que pediu esclarecimentos e providências à direção da PRF do Estado. A corporação informou que os 3 agentes envolvidos já estão afastados de suas funções. Uma pesquisa mostrou que falar mais de um idioma faz bem para a memória. Pode parecer algo difícil devido à precisão das palavras, mas um novo estudo publicado na revista Science Advances revelou que quando o assunto é memória,
as pessoas bilíngues, na verdade, podem ser privilegiadas. Os idiomas das pessoas bilíngues são interconectados. O mesmo aparelho neural que processa a nossa língua principal também processa o segundo idioma. Por isso, é fácil observar que quando ouvimos os primeiros sons de uma palavra, possíveis palavras são ativadas, não apenas em um dos idiomas, mas também no outro. Quando ouvimos os sons K e L, por exemplo, uma pessoa bilíngue que fala inglês e espanhol irá ativar automaticamente as palavras clock, relógio em inglês, e clavo, prego, em espanhol. Isso significa que a pessoa bilíngue tem mais trabalho para selecionar e definir o termo correto, simplesmente porque existem mais palavras para serem selecionadas até atingir o objetivo. Por esta razão, não surpreende que os bilíngues normalmente levem mais tempo para reconhecer ou recuperar palavras em experimentos linguísticos e psicológicos. A constante necessidade de analisar palavras concorrentes em um grande número de candidatas pode trazer consequências cognitivas de longo prazo. O novo estudo envolveu pessoas bilíngues que falam inglês e espanhol e monoglotas que falam apenas inglês. Eles ouviam uma determinada palavra e precisavam encontrar o objeto correspondente em um conjunto de imagens. Os movimentos dos olhos dos participantes foram registrados durante o processo. Os outros objetos do conjunto foram manipulados para que relembrassem o som da palavra correspondente ao objeto pretendido. Suponhamos, por exemplo, que a palavra desejada fosse beaker, que em inglês pode designar o becker usado em laboratórios ou um tipo específico de mamadeira. Neste caso, eram incluídas opções com imagens de besouros, beetle, em inglês, cujo som é parecido com beaker, ou de uma pessoa falando speaker, em inglês, que rima com beaker. Concluiu-se que os participantes passavam mais tempo observando estas imagens do que aquelas cujo som não era parecido, como carriage, ou carruagem, em inglês. Este maior tempo de observação ocorreu porque as pessoas ativavam um conjunto maior de rótulos concorrentes, como acontece quando as palavras têm sons similares. Por isso, não surpreende que os bilíngues tenham observado por mais tempo as imagens cujas palavras têm sons parecidos nos seus dois idiomas. Ou seja, eles olharam por mais tempo para mais objetos do que os monoglotas. Evidências indicam que ser bilíngue é um instrumento de cognição que reforça as funções cognitivas básicas. O estudo ainda examinou em seguida se este tipo de concorrência entre os idiomas gera melhor capacidade de relembrar objetos. Afinal, quanto mais você observa, maior é a probabilidade de você relembrar esses objetos posteriormente. O inimigo da saúde mental pode estar no prato. Alguns alimentos ajudam a controlar o estresse e a ansiedade, assim como outros têm o poder de prejudicar o nosso cérebro. A maioria da população já sabe o que deve e o que não deve comer com tanta frequência. Uma coisa básica de a gente fazer é evitar o consumo de ultraprocessados, que é o que o nosso guia alimentar para a população brasileira ele estabelece. Evitar ao máximo o consumo desses produtos e retornar uma base cultural da nossa alimentação, que é o arroz, o feijão, a fruta, tomar água, em vez de tomar os refrigerantes e os refrescos. Mas você sabe por que é tão difícil para algumas pessoas evitar os alimentos ultraprocessados? Ao mesmo tempo que eu posso comer mal quando eu estou me sentindo mal, eu posso me sentir mal quando eu como mal. É uma relação de mão dupla. Então, esse padrão, muitas vezes, é um padrão de quem vai buscar esse prazer imediato na comida. Essa fuga da dor, desses sentimentos que a gente não está sabendo lidar, de fazer regulação emocional, de fugir do estresse. Sabe aquela coisa de quando eu tive um dia ruim, eu vou pedir um delivery para aliviar um pouquinho? Isso está totalmente relacionado a um padrão de alimentação que pode desbalancear a nossa saúde mental como um todo. A nutricionista Fabiane Neiva faz pós-graduação em comportamento alimentar. O nosso cérebro ele faz parte do nosso corpo, ele é um órgão do sistema nervoso central. Então, o que a gente come e faz bem para o nosso corpo, automaticamente faz bem também para a nossa cabeça.
A gente tem um padrão de alimentação que a gente recomenda, que é baseado em produtos minimamente processados e in natura, que são os alimentos tal qual a gente encontra na natureza. Esses são os melhores alimentos para a nossa saúde e para compor mais o nosso prato. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. E mais da metade da população está com excesso de peso. Para fazer escolhas mais saudáveis, a gente precisa estar bem aqui. E para estar bem aqui, a gente precisa se alimentar melhor. Mas nem sempre somente esta consciência é suficiente para virar a chave e ter mais qualidade de vida. Eu digo que a psicoterapia com o psicólogo, muitas vezes também o trabalho junto com o psiquiatra, é fundamental para a gente conseguir um aconselhamento nutricional eficiente, né? Não é só você sair com o plano alimentar de um consultório de nutricionista, é você conseguir ter os recursos e a força para fazer aquilo. Então eu diria que a ajuda do psicólogo, na verdade ajuda não, o trabalho conjunto dessa equipe, do psicólogo e do nutricionista é fundamental para mudanças de hábitos na alimentação. O psicólogo pode ajudar muito no processo de emagrecimento e na mudança de hábitos alimentares. Está mais do que provado pela neurociência de que o sono, a atividade física e a nossa alimentação têm impacto direto na nossa saúde emocional. Nós temos áreas no cérebro que trabalham ali no controle do impulso, da ansiedade, foco, concentração, que são totalmente impactadas por esses nossos hábitos. Então, quando a gente constrói hábitos bons, com certeza nós vamos ter ganhos em relação à nossa saúde. E a seguir, futebol bate recorde com mais de 100 jogadores estrangeiros defendendo os principais times do Brasil. E veja também, no Reino Unido foi dia de homenagear a Rainha Elizabeth, que morreu há exatamente um ano. O Rio de Janeiro foi eleito como uma das melhores cidades do mundo para quem quer trabalhar em casa. Conciliar a vida pessoal e a renda para sustentar a casa é um dos principais motivos para as pessoas darem preferência ao trabalho remoto. Para quem trabalha fora das paredes da empresa, com a oportunidade de escolher em qual localidade vai atuar profissionalmente, o mundo abre as portas para variar de clima, cidade e diversão. O trabalho remoto, aquele que o funcionário atua de onde estiver conectado pela internet, tem crescido em todo o mundo, principalmente durante e após o período da pandemia da Covid-19, quando as empresas mudaram as estratégias, colocando muita gente para trabalhar em casa para seguir os decretos de restrição de circulação que tinha como objetivo conter a disseminação do vírus. Hoje, esse tipo de trabalho é também chamado de workation, com uma diferença. É quando une as atividades profissionais a viagens de lazer. Um levantamento elaborado pela IWG, empresa voltada a espaços de trabalho flexíveis, elegeu as cidades como excelentes lugares do mundo para unir esses dois polos. E o Rio de Janeiro está entre as 10 melhores cidades do mundo. A capital fluminense ficou em 6º lugar na lista e se destaca pelo clima, acomodações, transporte e subsistência. Segundo a pesquisa, 88% dos trabalhadores híbridos atuaram de locais distantes de suas sedes em 2022, enquanto 57% estenderam as férias, atuando diretamente dos destinos em que estavam viajando. A pesquisa também apresentou o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, é citado por 76%. Já a possibilidade de passar mais tempo com amigos e familiares foi mencionada por 52%. A primeira colocada no ranking foi Barcelona, por seu cenário cultural, arquitetura e incidência solar abundante. Em segundo lugar, Toronto, com mais de 8 mil restaurantes, atingiu altas pontuações por suas acomodações. O Ministério Público da Espanha abriu uma ação contra o presidente afastado da Federação de Futebol, Luís Rubiales. O MP atendeu ao pedido da jogadora Geni Hermoso pelo beijo que ele deu em sua boca durante as comemorações pela conquista do Mundial Feminino no mês passado, na Austrália. O ato está sendo apontado como agressão sexual
e as jogadoras da seleção dizem que não defenderão novamente a bandeira do país enquanto os atuais dirigentes do futebol espanhol não forem substituídos. O Bahia fechou a contratação de Rogério Ceni para ser o novo treinador do time até dezembro do ano que vem. Ele chega para substituir o português Renato Paiva, que pediu demissão do cargo na última quarta-feira. No comando do esquadrão, Ceni terá a missão de afastar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A única certeza é de que não faltará motivação para isso acontecer. O Bahia abriu os cofres para fechar a contratação. O custo mensal dele e de seus auxiliares será próximo de R$ 1 milhão por mês. Apenas 5 treinadores ganharão mais do que Rogério Ceni no Brasil. Para frear a crise climática, o mundo precisa fazer muito mais agora em todas as frentes. Esse é o novo alerta da ONU após a primeira avaliação global sobre os progressos dos objetivos do Acordo de Paris. O mundo não caminha para limitar o aquecimento planetário ao preferível 1,5 ou 2 graus Celsius. Levando em conta os anúncios na última conferência climática, a indicação é que a humanidade caminha para entre 2,4 e 2,6 graus de temperaturas mais altas. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima publicou nesta sexta-feira, véspera da cúpula do G20, reunião dos líderes das 20 maiores economias do mundo, o primeiro Global Stocktake, algo como um inventário global das ações contra a crise climática. Segundo a análise, se os compromissos de longo prazo de neutralidade climática apresentados na COP27, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas que ocorreu no ano passado no Egito, forem totalmente implantados, o mundo tem a possibilidade de limitar o aquecimento entre 1,7 e 2,1 graus. O documento aponta que a janela para aumentar a ambição climática e implantar os compromissos atuais para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius está se estreitando rapidamente. A avaliação destaca que, para alcançar uma redução de emissões de gases estufa de 43% até 2030, 60% até 2035, em comparação a 2019, para finalmente chegar ao chamado net zero global em 2050, muito mais ambição em ação e suporte para a implantação de medidas domésticas é necessária, além de metas mais ambiciosas. O turco Faruk Özer, de 29 anos, líder da Todex, que foi uma das maiores empresas de criptomoedas do país, foi condenado a mais de 11 mil anos de prisão. A empresa dominou o mercado até 2021, quando, num piscar de olhos, desapareceu da internet. Mais de 400 mil membros perderam o acesso ao seu dinheiro, um valor total que grava em torno dos 10 bilhões de reais. Özer fugiu do país, mas acabou preso na Albânia e depois foi extraditado para a Turquia. A sentença de um tribunal de Istambul foi de fraude agravada, lavagem de dinheiro e liderança de organização criminosa. O Campeonato Brasileiro alcançou a marca de 109 atletas nascidos fora do país registrados na competição. E a tendência é que o número de estrangeiros no futebol brasileiro aumente ainda mais com a medida aprovada pela CBF, que permite que 7 jogadores de fora sejam relacionados por partida. Rames Rodrigues, Caleri, Gustavo Gomes, Ener Valência, Ângel Romero são inúmeros jogadores estrangeiros de destaque atuando no futebol brasileiro em 2023. Após a janela de transferências, o São Paulo e o Internacional se tornaram os clubes brasileiros com mais estrangeiros. Do lado do tricolor, o colombiano Rames Rodrigues foi o último a se juntar à lista, do que também tem Arboleda e Mendes, do Equador, Gabi Neves e Michel Araújo, do Uruguai, Caleri, Galopo e Alan Franco, da Argentina, e Ferrarese, da Venezuela. O clube gaúcho, por sua vez, também se movimentou nesta janela e contratou o equatoriano Ener Valência e o uruguaio Sérgio Rocher.
O Colorado ainda conta com Mercado e Bustos da Argentina, Depena do Uruguai, Nicolás Hernández da Colômbia, Arangues do Chile, além de Johnny dos Estados Unidos e Wanderson da Bélgica, que também nasceram fora do país, mas que possuem a cidadania brasileira. O Inter ainda bateu o recorde de estrangeiros utilizados em um jogo do Brasileirão ao escalar 7 jogadores estrangeiros no time titular, no empate em 0-0 com o Bragantino pela 16ª rodada. E na vitória sobre o Bolívar em La Paz pela Copa Libertadores da América, o Colorado também escalou os mesmos 7. Caso o Internacional vença a Libertadores esse ano, também baterá um recorde de time com mais estrangeiros a ser campeão. Atualmente, o recorde pertence à LDU, que venceu o torneio em 2008 com 4 estrangeiros no time titular. Nunca outro campeão atuou com um número maior de contratados de fora do país de origem. Hoje, dia 8 de setembro, a morte da Rainha Elizabeth II completou 1 ano e o Reino Unido, de maneira reservada, lembrou os 70 anos de reinado da monarca e ascensão ao trono de Charles III. A rainha morreu em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, quando estava no castelo de Balmoral, na Escócia, onde costumava passar os verões. Milhares de pessoas fizeram fila e esperaram horas para ver o caixão da monarca mais longeva no trono britânico, o que começou um novo capítulo no Reino Unido e nas demais 14 nações, nas quais o soberano britânico Charles III se tornou chefe de Estado. Um ano depois, nenhum grande evento público está programado para marcar a importante data. Há alguns dias, o governo revelou que em 2026, ano do centenário do nascimento de Elizabeth II, vai ser apresentado um projeto de memorial permanente. Menos popular do que a adorada mãe, o rei Charles viu o aumento das manifestações anti-monarquia em viagens pelo país, em particular durante a coroação em 6 de maio. Apesar disso, uma pesquisa do YouGov indicou que 59% dos britânicos consideram que o rei faz um bom trabalho, contra 17% que pensam o contrário. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.